da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse texto aqui nós lemos no 5º livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulos 16, versículos 25 e 26. Essa história fala sobre um momento muito difícil que 2 servos do Senhor passaram enquanto eles estavam pregando o Evangelho na cidade de Filipos, na Macedônia. E Paulo ele estava vivendo a sua 2ª viagem missionária. Ele tinha tido alguns desentendimentos com Barnabé, né? Sabemos que desentendimentos também acontecem com servos do Senhor, mas a amizade, o amor precisam permanecer, né, entre os irmãos. Mas ele levou consigo Silas, né, um grande cooperador no serviço do Senhor. E naquele momento ali, Paulo ele teve uma visão, uma revelação, né? Deus também usa sonhos e visões para falar conosco. E quando ele viu um homem que aparecia diante dele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que o Senhor estava querendo que eles pregassem o Evangelho, né, na região ali da Macedônia. Então eles foram para Filipos. Chegando lá, eles no dia de sábado foram para a beira do rio e ali eles encontraram, né, algumas mulheres. Uma delas era Lídia, uma vendedora de púrpuras que servia a Deus, e ela ouviu ali a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, e Deus deu a ela o entendimento, né? A Bíblia fala que abriu o entendimento a ela da palavra de Deus. Então ela recebeu Jesus, não só ela, mas como toda a sua casa, foi batizada, e ela convidou os servos do Senhor para ficarem ali na sua residência, e eles ficaram. Então Paulo ele continuou a sua pregação durante muitos dias ali na cidade de Filipos, mas no meio, né, das suas reuniões aparecia uma mulher que era chamada de Pitonisa, né, uma sacerdotisa do deus Apolo, que era o deus do sol, segundo a mitologia greco-romana, só para fim de conhecimento. Então era uma mulher que ela tinha o seu respeito ali, mas ela estava atrapalhando, porque ela também tinha um espírito de adivinhação e ela fazia previsões e ela ficava falando alto ali, né, enquanto eles estavam nas suas reuniões ali com os irmãos, para que todos pudessem ouvir o que ele estava dizendo, Paulo estava dizendo, porque eles eram servos do Senhor, estavam anunciando, né, a mensagem de Deus para aquelas pessoas. E ela falava isso muitas vezes, né, atrapalhando a pregação de Paulo e causando ali um alvoroço, né? Muitos curiosos haviam chegado naquele lugar porque ela falava isso, e sabemos que quando nós entramos em algum território, né, como missionários do Senhor, de cultura politeísta, nós precisamos ter muito cuidado, onde as portas do Evangelho são muito fechadas, porque ali o povo adora, né, tem as suas divindades. Precisamos ter muito cuidado, respeito, porque às vezes aquele povo não está com o coração aberto ali para nos ouvir, e pode ser que a nossa pregação seja impedida. Então, o que aconteceu ali naquele momento era exatamente isso, né? A gente vê também nos evangelhos quando Jesus ele pedia, né? Ele teve essa estratégia, quando ele pedia para que ninguém falasse os milagres que ele estava fazendo, para que não acontecesse esse alvoroço, né, no meio do povo e acabasse tendo que ser interrompido ali, né, todo o seu trabalho. Então Paulo ele viu aquele alvoroço e ele se dirigiu àquela mulher e repreendeu, né, aquele espírito
que estava oprimindo aquela mulher, e ela foi liberta e ela confessou ali Jesus como seu Salvador. Só que ela tinha os seus senhores, né? Homens que ganhavam dinheiro por causa dos dons que ela tinha, e esses homens ficaram aborrecidos demais. Então, um verdadeiro alvoroço aconteceu, né? Quando eles pegaram os servos do Senhor e levaram às autoridades, dizendo que eles estavam fazendo, né, anunciando ali, pregando costumes que os filipenses ali não viviam. Então as autoridades açoitaram o Paulo e Silas e mandaram para a prisão, dizendo ao carcereiro para que tomasse muito cuidado com eles, como se eles fossem pessoas muito perigosas. Então eles, mesmo sofrendo ali dentro daquela prisão fria, sozinhos, eles tiveram um bom comportamento, né? Começaram a louvar ao Senhor, adoraram ao Senhor no momento de muita dificuldade, de muita dor. Eles haviam sido espancados. Aquelas autoridades julgaram a postura dos servos do Senhor de uma maneira errada. Então, mesmo assim, Paulo e Silas adoraram ao Senhor, louvando ao Senhor. E os outros presos ali daquela prisão, eles ficaram ali ouvindo, né? Certamente o carcereiro também, todas as pessoas ali envolvidas conseguiam ouvir, viram o testemunho daqueles homens, né? Então, um fenômeno muito grande aconteceu. Um terremoto aconteceu ali naquela região, que fez com que os alicerces da prisão e todas as correntes se soltassem dos presos, né? A cela ali ficou completamente escura. Quando o carcereiro acordou, ele ficou desesperado, pensando que todos haviam fugido, e tentou até contra a sua própria vida, né? Tentou se matar. Paulo, vendo tudo aquilo, ele gritou para que ele não se matasse. Aquele homem olhou para Paulo e para Silas e ele perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Então Paulo, ele diz, né, no versículo 31, uma resposta muito linda. Ele disse assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então ele ali pregou, né, a mensagem do evangelho àquele carcereiro, não só ele, mas também toda a sua casa. Todos aceitaram a Cristo, todos receberam a mensagem do evangelho. Você pode imaginar que coisa interessante acontece, né, na vida do servo do Senhor. Eles que foram, por divina revelação, pregar o evangelho numa cidade, chegou lá, começou a alcançar vidas e corações para Jesus, e de repente, por causa de uma libertação, eles vão parar dentro de uma cadeia, julgados erradamente pelas autoridades, né? Porque Paulo e Silas, eles eram também cidadãos romanos. Eles eram judeus, mas também tinham cidadania romana. E aquelas autoridades não sabiam que eles eram romanos também. E pela lei não se pode fazer isso com romanos, né? Tratar daquela forma como eles foram tratados. Então ali Paulo, diante de todas aquelas injustiças, né, juntamente com seu companheiro Silas, eles tendo um bom comportamento na prisão, ali eles ainda têm uma oportunidade de pregar a mensagem do evangelho ao carcereiro, ao responsável pela prisão, e alcança ainda mais a sua casa, toda a sua família, e todos são batizados. Então aquele carcereiro, ele lavou as feridas de Paulo e de Silas e ainda deu a ele uma refeição, como diz no texto. E na manhã seguinte, as autoridades, né, viram que não tinha nada que acusá-los. Então, libertaram Paulo e Silas. Mas Paulo ficou muito indignado com a postura das autoridades, revelou a eles, né, ao carcereiro,
que ele era também um cidadão romano. Quando as autoridades ficaram sabendo disso, eles suplicaram, né, para que perdoassem e para que ele fosse embora. Então, Paulo e Silas foram embora e voltaram para a casa de Lídia. E ali eles consolaram, né, todos os irmãos que haviam ficado tristes e angustiados por causa da prisão desses servos do Senhor. E eu quero concluir esta reflexão para que você possa orar pelos missionários, né, eles que passam situações tão difíceis por causa da mensagem do Evangelho que eles receberam do Senhor. Muitas vezes nós até criticamos o fato deles irem para lugares, né, onde tem essa dificuldade da penetração do Evangelho, mas eu quero que você, através dessa história, né, do apóstolo Paulo, desse episódio, entenda que o Espírito Santo é aquele que conduz o crente, é aquele que fala ao crente o que ele tem que fazer, as mensagens de Deus, a vontade de Deus. E ainda que tenham que atravessar uma cortina de ferro, lugares mais difíceis, ele está ali, né, obedientemente ao Senhor, anunciando, né, o Evangelho da salvação que alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Também quero dizer, para que tenhamos um bom comportamento, como é importante sermos mansos, pacientes nas tribulações, porque elas vão ter um final. Se o Senhor nos prometeu levar a algum lugar, Ele é fiel para completar toda a sua obra na nossa vida. E também, né, quero dizer a você que, com certeza, a obediência que você tiver ao chamado do Senhor vai resultar em muitas vidas, em salvação de muitas vidas para o nosso Deus. Amém? E que você possa receber essa palavra no seu coração. Que assim como Paulo e Silas, possamos ser verdadeiros anunciadores do Evangelho da paz e que possamos, né, viver verdadeiramente isso esses dias, anunciando a palavra de Deus de casa em casa, né, em qualquer lugar onde o Senhor nos levar. Que estejamos prontos para viver esse ID. Até uma próxima reflexão, se Deus quiser.